O Sporting Clube de Portugal venceu a Taça dos Vencedores das Taças na sua primeira participação na competição, em 1963-1964. Para a história, passa a ser o único clube português detentor do troféu no dia 15 de maio de 1964, com um canto direto apontado por João Moraes. Os Leões conquistavam a Taça dos Vencedores das Taças, faz hoje precisamente 40 anos. A rapaziada 1906 relembra a maior vitória europeia do clube, uma epopeia durante a qual a equipa sportinguista teve de fazer 3 jogos de desempate, entre eles na final, com o MTK Budapeste da Hungria. A equipa do Sporting Clube de Portugal, na época 1962-1963, ao vencer folgadamente o Vitória de Guimarães por 4-0, conquistou a 6ª Taça de Portugal do seu palmarés. Sob fortes aplausos, o guarda-redes Carvalho mostrou no alto da tribuna do Estádio Nacional o troféu, ponto de partida para uma grande carreira na Taça dos Vencedores das Taças. A epopeia desta conquista inédita começou a 4 de setembro de 1963 e não teve um início nada prometedor. Derrota por 2-0 em Bérgamo. Carlo Alberto Coario, treinador do Atalanta, disse no final do jogo: 2 golos para Lisboa podem ser pouco. Tinha razão. Um mês depois, este resultado foi emendado para 3-1 em Alvalade, contra 10 jogadores e um avançado na baliza durante grande parte do jogo, após a lesão do guarda-redes italiano Pizzaballa. Os golos leoninos foram apontados por Mascarenhas, Bé e Figueiredo, aquele que ficou conhecido no futebol português como o Altafini de Cernache, devido à sua propensão em marcar golos ao eterno rival Benfica. Na soma dos 2 jogos havia uma igualdade a 3 golos, o que obrigou a um terceiro desafio em campo neutro. O jogador italiano Nova colocou o Atalanta em vantagem, mas os Leões não se deram por vencidos, empatando de imediato por Mascarenhas num exímio chapéu ao guarda-redes italiano. No entanto, só no prolongamento é que tudo se decidiu. Primeiro Lúcio e depois Mascarenhas a cabecear para o terceiro golo. Ficava na história do Sporting a grande arrancada de Barcelona, com o vencedor da Taça de Itália a ficar pelo caminho. Ultrapassado o Atalanta, coube ao Sporting Clube de Portugal defrontar nos oitavos de final a equipa do Apoel Nicósia. A instabilidade política no Chipre e os problemas económicos levaram os dirigentes cipriotas a jogar as 2 mãos em Alvalade. No dia 13 de novembro de 1963, no jogo da primeira mão, o Sporting estabeleceu 2 recordes nas provas organizadas pela UEFA: maior goleada, 16-1, e maior número de golos marcados por um jogador num jogo com 6 remates certeiros. Neste caso, Mascarenhas divide o recorde com Emmerich, do Borussia de Dortmund, que marcou igual número de golos frente ao Floriana de Malta em outubro de 1965. O resultado histórico de 16-1 contou com golos de Figueiredo, 3, Ferreira Pinto, 2, Augusto, 2, Mário Lino, Louro e Perides. E os memoráveis 6 golos do avançado Domingos Silva, mais conhecido por Mascarenhas. Antítese do desafio da semana anterior, os Leões, no jogo da segunda mão, fartaram-se de falhar golos. Aliás, este era um jogo de pura formalidade. O resultado foi apenas 2-0, com golos de Augusto e Mascarenhas. Pela primeira vez, o Sporting qualificava-se para os quartos de final de uma competição europeia. Que quem espera sempre alcança, diz o povo e tem razão. Esperamos cheios de esperança, e foi nesta, pois então, sportinguistas, cantai vitória, que a jornada foi triunfal, para a glória da vossa história e do nosso Portugal. Sportinguista vem para a rua, sportinguista traz valores, desce lá da lua, que essa marcha é tua, e traz os teus campeões. Sportinguista quando passas, sportinguista tens feitiço, e a fazer negaças, a taça das taças, na rua do passadiço. Nesta marcha vai a bandeira, verde e bela ao alto erguida, desfraldada sempre altaneira,
respeitada, mas temida. Nós passamos e com voz cheia ouço o grito das multidões. Pela raiva nessa hora e meia, obrigado, seus leões. Sportingista vem para a rua, Sportingista traz balões. Deixa lá da lua, que esta marcha é tua, e traz os teus campeões. De entre todos os adversários possíveis para os quartos de final, calhou ao Sporting Clube de Portugal a equipa mais temida de todas, o Manchester United. A primeira mão da eliminatória era um massacre anunciado, com Old Trafford a abarrotar de adeptos ingleses e com o famoso tridente ofensivo dos Red Devils. Denis Law, bola de ouro do France Football em 1964, Bobby Charlton, bola de ouro em 1966 e George Best, bola de ouro em 1968. O destino cumpriu-se, com os britânicos a vencerem por 4-1, com 2 golos na sequência de penaltis duvidosos e fortemente contestados pelos jogadores leoninos. O árbitro holandês Johan Mertens foi criticado pelo presidente do Sporting, brigadeiro Horácio de Sá Viana Rebelo. O Manchester não precisava dos favores do árbitro, enquanto o jornal A Bola fazia manchete com "O 12 de Manchester tinha mesmo de abater um Super Sporting". Anselmo Fernandes, arquiteto do antigo estádio José Alvalade, aceitou substituir no comando técnico Gentil Cardoso após a pesada derrota em Manchester. O resultado era praticamente impossível de anular em Lisboa, mas no jogo da segunda mão, a 18 de março de 1964, com um estádio completamente lotado, os jogadores leoninos escreveram uma das mais belas páginas da história verde e branca. 5-0 diante do Manchester United, a sua maior derrota de sempre em jogos das competições europeias. Osvaldo Silva, o melhor em campo, apontou 3 golos em Alvalade. Geu e João Moraes fizeram os restantes golos do conjunto leonino. No final do desafio, a invasão de campo foi a explosão legítima de todos quantos tiveram a felicidade de viver um feito único no futebol nacional. Ou como haveria de ser escrita na imprensa da manhã seguinte, uma proeza sensacional deste fantástico grupo de jogadores. Depois dos sempre incómodos italianos, os ingênuos cipriotas, os leões acabavam de derrotar o super favorito Manchester United. Nas meias finais, o Sporting defrontou o Olympique Lyon. O 0-0 de França pôs os leões a um passo de Bruxelas, adiada para Madrid, após um novo empate, desta feita em Alvalade, a 1 golo. Na capital espanhola, no estádio metropolitano do Atlético de Madrid, a 5 de maio de 1964, começou então a escrever-se o maio de 1964 do Sporting Clube de Portugal. A assinatura ficou a cargo de Osvaldo Silva quando, aos 64 minutos, apontou o único golo do desafio. Este resultado, conseguido em terras de Espanha, colocou o Sporting na sua primeira final europeia, a terceira de equipas portuguesas, depois de muito suor, de muitas lágrimas, mas de muitas alegrias. Aeroporto de Lisboa, a poucos minutos da partida da caravana do Sporting Clube de Portugal para Bruxelas, onde vai disputar a final da Taça dos Vencedores das Taças, frente ao MTK da Hungria. Como sempre presente, a reportagem da Rádio e Televisão Portuguesa, que começa por registrar algumas declarações do chefe da caravana sportinguista, o Tenente-Coronel Moreira Otero. Sr. Tenente-Coronel, como encara o Sporting esta sua viagem a Bruxelas para o jogo decisivo da Taça das Taças? O Sporting vai no desempenho de mais uma missão ao serviço não só do clube como do futebol português. Fernando Mendes, que tem andado ao longo de toda esta Taça das Taças a sofrer com os seus companheiros e a vibrar de entusiasmo e alegria, vai dizer-me o que pensa dessa partida. Bem, a partida de quarta-feira para nós tem uma importância muito especial, não só que é a primeira vez que nos encontramos numa final de competições europeias,
como também está em nome do futebol português, porque só nós é que lá andamos. Os presságios para o jogo decisivo a 13 de maio de 1964 contra os húngaros do MTK de Budapeste não pareciam ser os melhores. Dias antes, Hilário partiu uma perna em jogo com o Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal e ficou impedido de jogar. Os 90 minutos da final disputada no estádio do Heysel, em Bruxelas, não chegaram para decidir o vencedor da 4ª edição da Taça dos Vencedores das Taças. Após uma igualdade a 3 golos, houve a necessidade de realizar um jogo de desempate 2 dias depois, em Antuérpia. Aos 20 minutos da primeira parte, o Sporting ganhou um canto. Um canto que ficaria na história do futebol português e na história do Sporting Clube de Portugal. É pontapé de canto. Pontapé de canto favorável ao Sporting. Vai agora marcar Moraes do lado esquerdo. Moraes tem a bola no quarto círculo, prepara-se para bater na direção da baliza de Kovalik. A bola vai partir, partiu com boa conta para a baliza. Gol! 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 Do Sporting. Marco Moraes diretamente da direção do campo. A terra estremeceu e verde se tornou. O sonho aconteceu, um golo só bastou. Um golo do Moraes que não esquece mais. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação que teve raça para ganhar a grande taça. Pois então, 11 leões com o querer de um só leão, com 1000 razões para vencer no coração. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões. Quando o jogo acabou, na hora que Deus quis, todo o país chorou, orgulhoso e feliz. Quando o jogo acabou, o mundo até parou. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação que teve raça para ganhar a grande taça. Pois então, 11 leões com o querer de um só leão, com 1000 razões para vencer no coração. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões. Viva o Sporting, que até contra o azar lutou com fé e a portuguesa pôs na luta mais grandeza, mais valente. Assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões.